Hoje, no Corre do Varejo, vamos trazer uma conversa essencial sobre de volta, inclusão e experiência do cliente, com o tema Cada cliente é único no varejo, entendendo o perfil do cliente autista, problemas e soluções que podemos dar para trazer mais conforto para essa família e para essa pessoa que tem esta condição. Depois de ouvir a vivência da Tabata, que ela é autista, ela é criadora de conteúdo e palestrante, que com destreza compartilha de forma real os desafios de ir às compras, de frequentar lugares com movimento, barulhos, ruídos, contatos. Agora eu converso com a Taura, que ela é terapeuta ocupacional do Instituto TEA, ela é especialista no atendimento a pessoas autistas e no entendimento de como esses ambientes, esses estímulos e o comportamento influenciam na experiência do dia a dia nelas. E ela acredita que a inclusão é um compromisso contínuo e que todos têm um papel importante a se desempenhar. Por isso, ela busca inspirar e capacitar profissionais e criar ambientes mais inclusivos e acolhedores, onde todos possam se sentir valorizados e respeitados. Eu espero que vocês gostem muito, porque esse assunto é muito interessante, com muitas oportunidades para o varejo. Taura, muito obrigada por você estar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse universo que tanta gente quer saber, não conhece, e eu acho que hoje o varejista que assistia a nossa entrevista, tenho certeza que vai poder contribuir muito para o negócio dele, para trazer mais conforto, mais acessibilidade para essas famílias e para o autista. Então, eu só quero agradecer, muito obrigada por você estar aqui hoje comigo. Eu que agradeço também por estar aqui. Bom falar sobre o autista, né? Principalmente hoje em dia que é muita gente que está sendo diagnosticado, né? Que vai para o mercado de trabalho também, vai para as atividades, né? Que a gente fala de compra, né? Do varejo aí, e assim, acho muito importante todo mundo saber lidar com as situações que aparecem no dia a dia, né? Eu acho que é muito importante. A gente vive no mundo, a gente estava discutindo esses dias que a gente vive num mundo neurodivergente. Não é só porque você tem laudo que você tem problema, né? Então, tem muita gente que também tem outros aspectos diferentes que precisam ser acolhidos também, né? Não só o autista, mas tem várias pessoas que você percebe que precisa de ajuda, né? No dia a dia, entra numa loja, fica perdido, precisa de um help, né? Uma ajudinha aí. Então, acho que vai ser bom falar disso hoje. Hoje a gente fala muito do quem é autista, você preparando para autista, você consegue preparar para idosos também. Tem muito disso também. E você falando sobre esses casos, acaba podendo acolher com mais humanidade, com mais empatia, né? Eu acho que vai ser esse foco. Mas antes de mais nada, eu queria que você explicasse o que é terapia ocupacional. O que é um terapeuta ocupacional? Qual é o papel dele? O terapeuta ocupacional, na verdade, a terapia ocupacional é uma ciência, né? Estudada há muitos anos aí, que veio de uma pós-guerra, na verdade, né? Veio de um pós-guerra aí, onde a gente começou a adaptar a vida das pessoas que tinham problema né, com amputação, né, dentro de uma enfermaria, né, aqueles soldados de guerra, como é que a gente devolveria ele para a sociedade sendo útil, assim, né, tendo seus papéis ocupacionais de volta, que muita gente acabou não tendo, mas a terapia ocupacional veio para isso, para adaptar a vida, né, para a gente chegar a vida até próximo da normalidade. Então, o que a gente faz hoje, né, dentro do autismo, né, que todo mundo pergunta? Então, nosso papel, assim, é trabalhar a vida ocupacional dele, trazer a melhor qualidade de vida para ele, mexer com as atividades de vida diária, organizar a vida diária né, desde a escola, vamos pensar um jovem adulto aí, faculdade, rotina, né, como organizar sua casa, né, e várias outras coisas, né, a gente, né, então tentar trazer, assim, as atividades de vida diária, que pra gente às vezes é básico, sabe, é básico eu abrir uma torneira e escovar meus dentes, é básico eu tomar o meu banho, é básico eu levantar da cama e arrumar minha cama, mas, então, a terapia ocupacional entra nesses quesitos, assim, né, resumidamente.
É porque eu lembro muito de vocês fazerem a socialização das crianças e dos Sim, adolescentes em lugares comuns, né? Tipo sim, supermercado. mercado. Como que funciona essa didática? Qual é o objetivo? Como é? Assim, você pode trazer um exemplo até das reações das crianças nesses exemplos? Sim, a criança, aqui a gente lida muito com criança e adolescente aqui, né? Então a gente pensa no futuro deles, né? Como é que eles, que nem às vezes os pais trazem que eles não conseguem ir no mercado, não conseguem ir no restaurante, não conseguem ir no shopping, né? Dar uma volta numa festa de, sabe, uma festa de família. Então, o que a gente faz? Todo o trabalho interno, né? Dentro da clínica, da parte clínica. E aí, quando eles estão prontos, a gente marca, às vezes a gente vai em grupo também, é socializar com os próprios, né? Os seus similares, seus semelhantes. E aí a gente marca a saída, a gente chama de saída social, ou no café aqui próximo da clínica, ou no supermercado, né? Aqui no Peter Pan tem bastante, a gente vai bastante, que as criançadas adoram, mas assim, a gente trabalha com dinheiro, saber pedir, né? Saber se controlar, porque às vezes a criança quer tudo, né? E não pode ter tudo lá, né? Então, assim, conversar com as pessoas, saber fazer o pedido, controlar mesmo, assim, ó, se eu tenho X dinheiro, é só isso que eu posso gastar. Então a gente ensina ao troco, dinheiro, que hoje em dia ninguém vê dinheiro mais, né? Mas o dinheiro existe. Não é porque está dentro de um cartão que o dinheiro não Não está lá. existe dinheiro. Mas geralmente a gente pede para os pais as notas mesmo do dinheiro, para poder saber dar troco, né? Fazer conta. Então a gente trabalha nesse sentido com as crianças hoje aqui. E quando É muito vocês legal uma criança de 10 anos que nunca fez um pedido de um pão numa padaria, sabe? Então é tão. A gente acha tão básico, isso não é, né? Então, para e eles não acontece é. ter uma crise, alguma coisa assim, como é isso? Geralmente, assim, as crianças, geralmente, às vezes elas têm crise indo, né? Por exemplo, não queria sair, a mãe ficou, a mãe ficou aqui na clínica e foi sozinha, entendeu? Mas aí a gente vai conversando com eles. Na verdade, assim, quando realmente é uma crise, uma grande crise, a gente só tenta proteger, tá? Porque ele não vai te ouvir. Se não adianta você falar em cima, né, dele gritando ou ele chorando, então ele não vai te ouvir. Então a gente acolhe para a pessoa ficar mais calma, mais tranquila. Se puder levar para um canto mais tranquilo também, a gente leva. E aí a gente vai esperando a crise baixar, para depois a gente tentar entender, porque nessa hora ninguém entende nada, as crianças, às vezes até o próprio adulto, né, entra em crise e tá falando, e tá chorando e ninguém tá se entendendo ali, né? Então, assim, o nosso papel mesmo é acalmar, né? Numa crise, você nunca tenta, né, fazer não passa na hora, ela vai demorar um pouco. Então, é ter calma, paciência e acolher, né? Deixar num lugar mais reservado, assim, não é trancar a pessoa, né? Mas pode, por exemplo, tem uma mesa com uma cadeira, bota ali sentado, espera passar. É isso que eu ia te perguntar. Eu tô lá na minha loja, por exemplo, e Uhum. entra um autista, eu não sei que é autista, tá tudo bem, e ele tem uma crise. O que eu, como vendedor, posso fazer para amenizar isto, para contribuir? Eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente nunca coloca a mão na pessoa, tá? Em qualquer momento, qualquer hora, se chegou, eu sei que às vezes o vendedor quer ser simpático, quer, né, mostrar alguma coisa, mas a gente nunca deve colocar a mão na pessoa, porque a gente não sabe a parte sensorial se está tão desregulada assim, pode vir a ser. Às vezes ele nem é agressivo, mas pode acontecer, né, dele tentar tirar a mão de perto. Então, assim, o máximo que a gente pode fazer é ficar calmo, falar com calma e tentar levar ele para um lugar mais tranquilo, sabe? Uma poltrona, uma cadeira que tenha na loja, enfim, um lugar mais reservado, assim, para também ele não ser exposto, né, diante disso, né, dentro da loja. E tem alguns É que isso. acabam, entre aspas, serem violentos, na verdade, de empurrar coisas ou tentar quebrar. Já aconteceu no shopping, por exemplo, de uma criança tá no corredor e aí ela começa a forçar a vitrine, né? Entendi. Bater na vitrine, já aconteceu, e aqueles vidros são de Enorme. 6, 8 metros de altura, e o medo foi quebrar,
nele. Só que aí o que a gente faz numa situação dessa, por exemplo, que é de Então, risco? na verdade, assim, eu falo não colocar a mão, mas você não vai deixar a pessoa quebrar um vidro, né? Então, aí a gente tenta, às vezes os próprios pais podem tirar, entendeu? Ou o vendedor chega e traz com calma, carinho, assim, vai tirando, sabe? Aos pouquinhos, né? Mas assim, o que a gente não pode, eu falo colocar a mão, é que deu uma crise e você já vai agarrar a pessoa. Então, assim, né? Mas assim, quando ela se coloca em risco, aí não tem jeito, a gente precisa Precisa se intervir mesmo. colocar na frente. Se for é o que eu falo, criança pra gente é fácil, né? Só pegar no colo e tirar. O adulto já é mais difícil, né? Entendeu? Mas assim, isso, eu tenho que proteger a pessoa, porque se ela quebrar um vidro de 7 metros, ela vai se machucar com certeza, né? Com Total, certeza. total, o que foi aconteceu. Então, a E aí, gente. É igual falaram para mim uma vez, eu fui dar uma palestra. Ah, mas a criança está tentando pular do segundo andar, não pode pôr a mão nela? Eu falei, opa, uma coisa é você ter uma crise na sala de aula, jogar os cadernos, jogar as canetas, outra coisa é você tentar pular do segundo andar, né? Então você tem que pôr a mão, não tem jeito. Né? puxar, dane-se a reação depois. Depois É, resolve a segunda isso. ação. Não dá Uma para coisa deixar. que a Tabata falou, que ela é do suporte 1, basicamente, né? Eu queria que você, antes até de eu fazer essa pergunta, eu queria que você explicasse as diferenças entre os suportes. O 1, o 2 e o 3 com relação à dependência ou um não do estágio, e se tem como a gente, no dia a dia, no comércio, tem como avaliar de certa maneira para poder contribuir para esse atendimento. Na verdade, sim, vamos falar de nível de suporte 3, né, que a gente fala, né, vamos falar do nível de suporte maior para o menor, né, então, assim, o nível de suporte 3 é aquele paciente que realmente precisa de maior assistência, às vezes ele costuma ser mais dependente para tudo, né, não, às vezes ele até faz suas coisas sozinho, mas precisa de supervisão, né, então é um paciente que às vezes vai ter mais crise mesmo, né, sensorial, crise comportamental, então eles precisam de mais respaldo mesmo. Eu sempre, eu acho que a maioria das vezes vai estar sempre acompanhado por alguém, né. É difícil ver, na verdade, o suporte 3 andando por aí, por mais que tenha o acolhimento dos pais, eu tenho bastante dificuldade de perceber isso. Eu vejo 2 e vejo um, assim, não que eu conheça, mas a gente consegue ver pelas manias, pelo pezinho, mais do Cirurgia, jeito, isso mesmo, mas o 3 eu nunca percebi nenhum em ambiente social, no shopping, numa loja, o nível 3. que na verdade, assim, como é que fala? Às vezes até vê, é que não dá para ver, né? Dá para, a não Esse ser é o que ele problema, esse é o problema do autista. na verdade, sim, são transtornos invisíveis, vamos dizer assim, né? Então, não dá para ver, não dá para identificar, a não ser aqueles que sejam mais graves mesmo, que estão num ambiente, né, que tem a vocalização, tem a estereotipia direto, enfim, né, com um comportamento. Mas às vezes eles estão tranquilos, eles estão organizados, então às vezes você não vai perceber mesmo, entendeu? Então, aí o nível 2 é o que tem menos suporte, né? Um pouco menos, mais independente, assim, vamos dizer, né? E o nível 1, a gente chama de que ele tem nível funcional aí, não que ele não precise de suporte, mas precisa de menos ainda. E não que ele não tenha o problema que ele vai levar tudo ao pé da letra, tudo bem, obrigado, porque eles também precisam de ajuda, né? Eles também têm crise comportamental, eles têm crise sensorial, então, assim, mas eles conseguem fazer as coisas mais independentes. Esses dias, uma pacientinha fez 18 anos, ela está aqui com a gente. Ela chegou chorando aqui na clínica, a gente achou que tinha acontecido alguma coisa. Ela falou que não, que ela estava feliz e assustada ao mesmo tempo, porque ela tinha pegado o ônibus sozinha pela primeira vez, entendeu? Foi legal, mas ela chegou chorando assim, que todo mundo achou que ela estava em crise, entendeu? Só que ela estava feliz, né? Então, até isso a gente É uma tem. mistura de sentimentos. Né? Então, assim, ela falou que a coisa mais. O maior medo dela era andar de ônibus. E ela Né? conseguiu sozinha. Então, só conseguiu sozinha. É, Mas, enfim, eu é perguntei um isso para. trabalho que a gente faz aqui, né? A gente vem fazendo esse trabalho.
É porque eu perguntei para a Tabata, porque eu tinha ouvido falar que o nível 1, geralmente você é mais independente. Só que ao mesmo tempo eu ouvi esses tempos atrás uma matéria que a pessoa falou assim que o número 1 não é independente, ele é dependente. E eu perguntei para a Tabata, e a Tabata disse, eu parando para pensar, ela falou assim, quando eu vou no shopping, para tentar não me desregular, porque eu sei que eu estou num lugar de autoestímulo, e se eu chegar até a loja e gastar toda essa minha energia até lá, eu geralmente, ela falou assim, eu pego a roupa da minha namorada ou da minha mãe e seguro, e deixo elas me guiarem até o lugar, porque eu sei que eu vou gastar energia quando eu chegar no local. Ou seja, eu sou dependente, meu mal, porque é um lugar que eu gostaria que o shopping fosse mais acolhedor, mas eu sei que ele não consegue ser. Que eu até disse para ela, falei, é impossível um shopping não ter tantos estímulos, porque ele foi criado para ter vários estímulos, né, de todos os ambientes. O que dá é para até o meio-dia, das 10 ao meio-dia, eu tenho como criar um ambiente mais tranquilo, porque tem menos fluxo, então a música pode ficar mais baixa, os lojistas podem estar preparados, melhores para receber, entendeu? Isso dá, mas a partir da hora do almoço é impossível, porque o fluxo aumenta, o ruído aumenta, o som eu preciso aumentar, entendeu? Eu vou falar, uma ida ao shopping é terrível. Isso mesmo, eu sei disso. O supermercado é horrível também. Ela disse que para ela o pior lugar é o supermercado, desesperador para ela, o supermercado. Os corredores, as pessoas olhando para tudo que é lado, o carrinho parando, falou que ela tinha um problema muito sério. Então, a gente não imagina a dificuldade que essas pessoas, eu acho que têm com relação a isso, né? Só quando ouve mesmo que a gente começa a se colocar um pouco no lugar delas. Eu falo que eu não sei se eu desenvolvi isso com a profissão, mas assim, eu tenho um ouvido que Deus me livre, um nariz que, né, é um olho assim, e eu acabo me incomoda bastante no mercado, muito. Tanto é que eu escolho até os horários para ir, e depende do mercado, por exemplo, aqui, né? Tem o Forte Atacadista, e, gente, para mim, ele é poluído demais, assim, sabe? Ele, né? Mas tem um Forte que é bom, que é legal, bem organizado, é diferente um do outro, entendeu? Então, às vezes você fala, não, eu vou no mais longe porque eu me sinto melhor lá. Então, às vezes a gente procura essas alternativas, né? O autista ou a pessoa que tem essa dificuldade procura outras alternativas para poder tocar a vida, né? Então a gente também a gente não tem que estar o mundo, eu falo assim, a gente se adapta, certo? Mas se o autista se adaptar toda hora é muito gasto de energia. A gente também, como sociedade, precisa se colocar num lugar e oferecer lugares mais confortáveis para eles, entendeu? Porque é complicado. Eu tô falando como uma pessoa típica. Eu falei, me incomoda ir no shopping. Pode me chamar para ir no shopping? Eu vou dar desculpa, vou fazer tudo, entendeu? Eu te digo isso porque quando eu viajo, por exemplo, para o exterior, e a gente tem que falar inglês, que não é por mais que se fale, não é um hábito normal. Você chega no final do dia desgastada emocionalmente. Sim. E você sabendo todas as outras coisas que vão acontecer, por mais que você conheça, você se sente desgastado. Eu imagino que deve ser algo assim para óbvio, mas uma pessoa autista, porque, sem brincadeira, no segundo dia, assim, parece que toda a minha energia já foi embora. E a sua viagem se estragou. Acabou com a sua viagem. É isso mesmo, de tanta energia que você gasta. Aí deixa eu te perguntar, o que você, com esse conhecimento todo, o que o comércio, tipo supermercado, a loja, poderia fazer para amenizar alguns pontos? Desde a parte sensorial, a questão de comunicação, interação social. O que pode ser feito? Você pode dar alguns exemplos que poderiam ajudar nesse dia a dia do autista? O grande problema do varejo, que é dele mesmo, fazer tipo coisas chamativas, sabe? Som alto no mercado, né? Tem bastante. O dia que você mesmo vai num horário que está mais vazio, a música é alta, né? O barulho, o ruído do ar-condicionado já é grande também. Desliga tudo e deixa só o ar-condicionado, é insuportável, né? Ou tá desligado o ar-condicionado num calor de 40 graus. Qualquer um vai passar mal. Precisa estar um ar funcionando, que eu acho, tá? Tem que estar tanto shopping, quanto loja, quanto supermercado. A temperatura tem que estar ambiente. Tem que estar agradável,
né? E isso vai ajudar não só pessoas que têm problemas, né? Mas até o trabalhador do local também, né? Que também é um trabalho pesado, não é um trabalho fácil. Eu acredito, a luz dar uma diminuída ou mudar, sabe? Porque né, a gente estava falando da luz fria aqui, a luz fria às vezes incomoda bastante, né? Só que assim, a gente precisa ver como é que o varejo vai se comportar diante disso. Não adianta só fazer um caixa prioritário, sabe? Assim, eu ter aqui a prioridade. Não adianta, entendeu? E precisa, acredito que as cores são muito vivas, assim, isso atrapalha bastante, né? Sabe? Todos ou não são todos, vai de acordo com o tipo da... Não é todos que se sentem incomodados com cor, assim, eu acho que não são todos que são incomodados com som. Não, né? Não, cada um é de um jeito. Por isso que eu falo, a gente tem que adaptar para todo mundo. Aí fica aí o varejo vai sofrer um pouco, mas eu acredito que consegue. Tem lojas que você consegue entrar e é um ambiente agradável, tem lojas grandes, né? É que loja de departamento tem muita coisa, né? Tem roupa aqui, tem comida ali, tem bebida lá, tem, né, sapato aqui. Então é muita informação mesmo. Eu acho que uma coisa boa que eu acho que eu já vi em vários supermercados são, como fala, identificação de corredor, sabe? Sabe, identifica mesmo. Aqui fica tal coisa e a coisa tá lá, entendeu? Porque tem muito mercado, supermercado que você vai, por exemplo, tá escrito, sei lá, embutido. Aí você olha, o embutido só não tá ali, né? Então isso já começa. Mesmo a gente vai ficando, cadê o laticínio? Não tá aqui. Então acho que identificar corredor por ordem, deixar tudo organizado, porque assim, você concorda, você tá num supermercado que você não conhece, né? Aí tá escrito laticínio. Você não tem nada, você tá procurando uma lata ali específica e só não tem ela ali. O autista vai desorganizar com certeza, né? A gente vai ficar brava. Imagina eles assim, eu ficaria, mas tá aqui, era para estar aqui, né? Aí você tem que ficar rodando. Isso também é um desgaste, você ficar procurando a coisa que não tá no lugar devido, entendeu? Então, para eles é muito complicado isso. Mas eu acho que assim, é o jeito de falar também da pessoa, porque às vezes um vendedor é muito empolgado, sabe? Fala mais alto também desorganiza, né? E assim, e ter pessoas que dão informação, às vezes, pelos corredores andando, que muitos supermercados você anda, não tem ninguém, né? Só tem o cara do depósito e às vezes ele não consegue te informar nada. Então, ter pessoas, olha, forme aqui, precisa de ajuda, né? Com a camiseta lá, eu acho que ajuda bastante, entendeu? Tem mais alguma prática que você acha interessante? Por exemplo, a Tabata comentou, por exemplo, do cestinho de cor. Explicar, por exemplo, tem o cestinho vermelho e o azul. Aí o azul, por exemplo, que eu preciso de ajuda. O vermelho é que eu não preciso de ajuda. Então ninguém vai chegar perto de mim para me incomodar. Isso, por exemplo, foi uma coisa que ela disse. É uma ideia, né? Mas assim, a equipe inteira tem que ser bem treinada. Né? Não, aí isso é uma outra coisa, é um outro problema para se resolver. Mas vamos levar em problema. consideração que todo mundo saiba, é um jeito dela se sentir protegida, vamos dizer assim. Eu acho que funciona. Acho que funcionaria. Se bem que tem muito autista hoje, até os adultos, eles estão usando os crachás, né? Que já tem os crachás, tem um cordão de identificação. Às vezes a pessoa tá só com o cordão vazio, não tem nada, mas tem um cordão, que não é só o autismo, né? A gente tem o TDAH, a gente tem outros transtornos aí, né? Geralmente também tem esses crachás, cordão de identificação, que se a gente prestar atenção, a gente consegue saber que a pessoa está ali e pode precisar de ajuda a qualquer momento, né? Mas eu acho que pode, só que você tem que informar o seu cliente também, ó, se você precisa de ajuda, você pega, entendeu? Eu acho que também, talvez, ela falando, mas será que eu não estou expondo alguém, assim, a pessoa que está ali? Se pegar uma cesta azul, já sabe que ela vai precisar de ajuda de algum jeito? Na verdade, é que existe, né? Apareceu esses tempos atrás nos Estados Unidos, está assim, que tem as duas colunas, e literalmente o azul significa uma coisa e o vermelho significa outra, para qualquer pessoa, tipo eu. Vou lá, pego a cestinha vermelha, porque eu não quero que ninguém me ajude. Então, tá entendido que para Que aquele você pessoal pode aproximar ou não pode aproximar da pessoa. isso mesmo, eu não quero. Agora, se eu quiser, eu vou lá e vou perguntar, ô Taura, tem tal coisa? Ela não precisa vir até mim, porque até então eu disse que
eu não preciso de ajuda. Então, ela disse que isso ela sente mais confortável, por exemplo, né? E realmente eu acho que acaba sendo uma das coisas interessantes. Outro que ela disse, por exemplo, dentro de um shopping, por exemplo, tem um espaço de descompressão. Porque geralmente o autista ele percebe quando ele está chegando num nível No limite. do limite. Então, antes de acontecer, é muito melhor que ele gaste 15, 20 minutos dele voltando do que ele ter, porque depois leva 2, 3 dias, ela disse, né? Ah, Então, ou até mais, né? Tem crise que leva mais de uma semana. Tem pois crise é, que o paciente precisa ser internado, entendeu? Porque não passa, é difícil, não passa. E aí, assim, tem lugares que já tem as salas sensoriais, a gente pode falar, né? Não vou nem falar que é da integração sensorial, né? E um espaço para se reorganizar, né? Que nem, por exemplo, tem shopping que tem aquelas loungezinho para carregar celular, sabe? Né? Podia ter um lugar assim, né? Ali a pessoa consegue sentar ali numa luz ambiente mais baixa, sem barulho, né? Protegido do barulho, tudo, um ar-condicionado ok, porque às vezes as crises dão sudorese, mal-estar nesse sentido. E com os puffs assim, sabe? Jogado ali, que você senta e fica confortável e espera passar, né? é isso. Basicamente é isso. É um espaço que a pessoa possa centrar sem som, com ar-condicionado, com E não clima. gasta muito, né? Não é um investimento, assim. É Não é um possível. investimento, é Eu possível. vou. Ai, desculpa. Desculpa. Não. Eu te digo isso porque nós fazíamos muitas salas, assim, ambientes temáticos, e isso não seria nem um pouco adicional para a gente fazer, Não. sabe? Dentro de um shopping, até dependendo, dentro de uma loja um pouco maior, que tem uma metragem um pouco maior, é possível montar um espaço Um pequeno, espaço. dentro do provador, ter um provador um pouco maior, que consiga atender alguma coisa desse tipo, é possível, essas âncoras, tudo, se quisessem, elas poderiam fazer esses movimentos, sim. Sim. É Eu possível. acho que eu faria, com certeza, porque. E aí, você organiza seu cliente e você tem um cliente fiel ali, né, entendeu? Assim, É isso são que ela duas coisas. falou, porque aí eu sei que me dá mais Eu sei que eu confiança, posso né? ir naquela loja. Eu Isso, que sei que eu se posso ir acontecer naquela alguma coisa, loja que se acontecer alguma coisa, tem um espaço para mim. Né? foi isso que ela comentou até na entrevista dela. E aí te perguntar, por exemplo, cortar o cabelo. É difícil. Como Então, faz? é assim, eu acho que a maior dificuldade também são. Eu não sei da Tabata, né? Porque ela tem o cabelo curtinho, né? Geralmente é uma máquina, uma maquininha. O problema é o som, a sensação da máquina passando no seu cabelo, no couro cabeludo, né? A vibração da máquina também incomoda. Hoje em dia já tem máquinas fazendo menos barulho, tem umas até que não fazem mais barulho. Então, a gente treina aqui também, né? A gente sempre fala que a gente aproxima o equipamento da criança, né? Né? A gente não corta o cabelo de ninguém, mas a gente põe ele no ambiente de terapêutico, por exemplo, põe a maquininha, tudo certinho, né? E ter paciência também na hora de cortar o cabelo de alguém, porque as pessoas são tocadas, né? A gente precisa botar a mão, precisa fazer, né? O ambiente precisa também estar adaptado para isso, ter muita paciência. A gente tem visto bastante cabeleireiro voltado para isso, né? Que consegue, né? Se adequar e conseguiu se adequar, se reinventou nesse mundo aí e tá dando super certo. Mas são pessoas diferenciadas, assim, que tem que ter a sacada na hora, né? No caso da Tabata, ela disse que a melhor coisa foi, até por causa da, da sexualidade dela e tudo, de ir para para ir para barbeiro. Que Foi ela a disse melhor que coisa. para ela foi a melhor coisa, porque o barbeiro hoje tem esse lado diferente, mesa de sinuca, Sim. de bar, É, de café, que tira um pouco disso, não tem tanto mulher que fala muito alto, lá é menos, então ela falou que isso tudo acabou contribuindo bastante para que ela consiga ir com mais frequência fazer o corte de cabelo e tudo mais. e porque o ambiente é assim, cortou, acabou, né? Cortou, pode ir embora, cortou. A É, mulherada fica mais tempo. Quantas horas a gente fica dentro de um salão? Que isso mas, também é complicado. mas uma das coisas que podia ser feita, por exemplo, hoje,
o espaço noiva quase nunca é usado, porque ele não é usado para uma pessoa que tem essa dificuldade, que quer pintar o cabelo, por exemplo. Eu sou autista, gostaria do meu cabelo pintado, por exemplo. E aí só que eu fico lá porque o ruído de todo o barulho me estressa, tem que ficar lá 3 horas. Por que não usar o espaço da noiva, por exemplo, para adaptar para mim, para eu poder pintar meu cabelo Isso, por 3 isso horas? eu acho que vai do feeling do próprio salão, né? Porque às vezes tem salão que nem tem espaço da noiva, não tem nada, né? Não, Tem espaço mas todos que tem poderiam usar, né? Isso que poderia eu usar. falo, usa, fica fechado lá e não dá essa opção para se adaptar. Quando a gente pensa em supermercado, o que dá para fazer ou não tem o que fazer, por exemplo, por causa do estímulo do local mesmo, que é muita cor, muito tudo. Na verdade, a gente tem que preparar o espírito para ir, porque geralmente os mercados são assim. Não é aqui, lá fora, todo lugar, né? Tem mercados menores, assim, talvez, às vezes é mais organizado do que. Eu não falo que o supermercado é desorganizado, mas é muita coisa, né? Muita coisa, né? E eu acho que se eu fosse a pessoa com a neurodivergência, assim, eu procuraria horários específicos, né? Começo da manhã, último, último horário da noite, né? Não horários de pico, assim, eu saio do trabalho e vou para o mercado, que é 6 horas da tarde, esses supermercados estão explodindo de gente. Então, eu procuraria horários com menos pessoas, assim, para ir para. E que o mercado tá abrindo, né? Tá ali vazio, você pode transitar à vontade, entendeu? Restaurante. Restaurante. Restaurante também, bateção de prato, bateção de garfo, a conversa, então é o ambiente mais aversivo, assim, também, para quem tem problemas sensoriais, assim, né? Usar, quem tem gente que usa muito abafador, né, para poder ir, né, e tem que esse aí tem que se adaptar mesmo, porque você precisa comer, né? A gente precisa Pois é. comer, O que mas acontece, no final das contas, é que o autista tem que se adaptar ao mundo, né? na verdade, a gente tem as duas coisas tem que acontecer, né? Lugares que dê para adaptar, a gente adapta, né? Conforme, né, a gente estava falando aqui. E tem outra coisa que, na verdade, assim, ele precisa encontrar estratégias. Igual todo mundo encontra estratégia para sobreviver, né? Ó, tem um obstáculo ali, eu vou pensar e planejar como é que eu vou enfrentar esse obstáculo. Tem uma dificuldade ali para enfrentar, eu vou ter que pensar e planejar como é que eu vou enfrentar isso. É uma coisa que todo mundo faz, né? Teoricamente, né? A gente está aqui sempre enfrentando um desafio e com o autista não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Aí, tá, eu tô na minha loja, a pessoa não chegou com um cordãozinho, nada, mas é uma pessoa atípica. Uhum. Como que eu posso fazer um atendimento de certa maneira segura e neutra para ele, sem saber que ele enfim, quais são as sugestões? Uma delas você falou não tocar, né? Uhum. Sim. Qual um outro conselho que você dá para que eu possa treinar a minha equipe, por exemplo, para receber uma pessoa típica sem saber que é uma pessoa típica? Vamos pensar no cliente, sabe, Mi? Vamos pensar no cliente. Nem todo cliente gosta de ser muito abordado. Ele quer se sentir à vontade dentro da sua loja, entendeu? Ele não quer entrar e ter 3, 4 vendedores em cima dele e ele não conseguir ficar tranquilo para escolher qualquer coisa que seja, nem que seja só para olhar. Então, eu acho que assim, eu acho que se apresentar como de praxe, os vendedores se apresentam, ó, sou fulano, estou aqui à disposição, se precisar de alguma coisa, pode me chamar. E sai, entendeu? E deixa, porque a pessoa vai te procurar se ela precisar, né? Não precisa ficar sediando toda hora alguém para poder vender, né? Então, porque se a pessoa entrou na sua loja, ela precisa pelo menos gostar do que está lá dentro e ser bem atendido, entendeu? Só que tem gente que a gente sabe, eu não gosto dessa abordagem, eu não gosto de ser abordada assim, e a gente perde o cliente. Vamos pensar no cliente em geral. Então, eu acho que tem que ser a mesma coisa. A gente tem que tratar o pessoal igual, entendeu? Né? Com cuidado, mas igual, porque a gente nunca sabe. E também, assim, por exemplo, pode ser que eu entre e dê uma
surtada dentro da loja, e aí? Eu não tenho diagnóstico de autista nem nada, mas a pessoa pode estar no dia de fúria, né? Vamos pensar assim. Então, eu acho que se apresenta e, ó, fique à vontade e deixa a pessoa ali. Ou precisa de alguma coisa, né? Tá procurando um negócio específico? Não, tô olhando. A pessoa falou que tá olhando, deixa ela, entendeu? Então, é realmente ter um pouco desse afastamento, por exemplo, deixar a pessoa mais à vontade, que é isso que o autista quer. É. Você sente que é isso que ele não quer essa interrupção. Nenhum Não, deles ajuda, assim? na verdade, às vezes o próprio autista já procura ajuda, entendeu? Ó, tô aqui, vim procurar, sei lá, uma roupa X. Então, às vezes ele mesmo já vai e já pede, porque ele também não quer ficar na loja o dia inteiro, né? Então, ele quer fazer o que tem que fazer e fazer dar certo. O grande problema é quando não tem, né? Quando, por exemplo, sei lá, eu tô procurando uma camiseta branca, não tem, e eu quero a camiseta e eu não achei no shopping inteiro. É um motivo para eu entrar em crise, né? Então, às vezes, é um motivo grande para entrar, né? E é isso. Entendi, deixa eu ver aqui. O que o vendedor deve observar no comportamento do cliente para ajustar sua abordagem? Por exemplo, existe de alguma maneira eu entender que existe alguns traços que eu possa entender que talvez aquela pessoa seja atípica? Eu acho a gente tem que prestar bastante atenção. Tem pessoas que não olham no olho, tá sempre de cabeça baixa. Às vezes tem alguma estereotipia de mão que fica mexendo a mão toda hora, mas às vezes você nem percebe, porque o adulto já vai se adaptando, né? Você nem percebe. Um mais nervoso, assim, que você parece que a pessoa tá mais ansiosa, sabe? Dá para perceber, se você olhar mesmo o seu cliente, você vai perceber se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá alegre, se ele tá nervoso ou não. Acho que quando a gente olha na rua, assim, no geral, a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? De ver e enxergar as pessoas do jeito que elas estão. Então a gente consegue saber se a pessoa tá mais nervosa ou não quando entra na nossa loja, né? Tem característica corpórea ali, entendeu? Então, se a pessoa já chega mais tensa, já, né? Às vezes não tem muita conversa, o jeito de responder, né? Que ajuda, não quero, né? Enfim, então, um jeito de responder, prestar atenção. Parece que é detalhe, mas isso é muito importante, né? Porque aí você já evita várias coisas, né? Porque às Que vezes a criança que vai. A criança, o autista que, sei lá, vai entrar em crise, ele já começa a mudar até de cor, né? Começa às vezes com sudorese, andar para lá e para cá, sabe? Né? todo, Então, seja qual for o suporte, quando ele entra em crise, ele faz isso. Porque ele vai entrar em crise, ele cada já. um faz o seu, cada um tem o seu jeito, né? Mas tem muita estereotipia que aumenta, né? Movimento de cabeça, de pescoço, de olho, então a gente tem que prestar atenção. O que seriam esses movimentos? O quê? É que Como é? cada um tem o seu, né? Cada um, né? Mas às vezes a pessoa vai. Quando você está incomodada, você não começa a se mexer assim. Então, às vezes a pessoa vai. Ou a mão já começa a mexer, ou até mesmo se contorcer. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. É difícil, né? Porque a gente. Eu tô falando, a gente não pode rotular, né, as pessoas. Não dá para botar um rótulo ali e falar essa não é essa não, entendeu? Pois é, esse que é o problema. O E autista tem muito. às vezes, o autista sim, mas às vezes o cliente só tá num dia ruim, né? Ou tá doente, enfim. Pois é confuso por causa disso. Foi o que eu disse para a Uhum. Tabata. Talvez o mundo não está conseguindo se adaptar porque existem muitas variações. É. Né? Não é que nem quando você é um cadeirante, você sabe que você precisa arrumar os obstáculos para que ele entre. Uhum. Sim. Agora, quando a gente fala do autista, são muitos poréns. Que nem ela falou assim, Uhum. ela sente muito frio. Uhum. Tem outros que não sentem tanto frio assim. Tem gente Então, que não sente nem frio nem calor. pois é, ela não sente cheiro. Já a namorada dela é hiper. Como que é? Hipersensível. Que ela diz que a namorada dela descreve o cheiro para ela. Então eu falo assim: é tipo cor branca. Uhum. Cor branca. A cor branca para ela, eu falei, mas o que é a cor branca para você? A cor branca é limpo. Cor branca Uhum.
sabe? Então, é isso que ela usa de perfume, porque a namorada dela disse que cor branca é bom, e que a namorada é tão hipersensível que consegue identificar, transformar. transformar isso em alguma outra coisa, né? Então, Às vezes é uma estratégia dela que ela usou para poder aceitar os cheiros também. pois é. Então, que eu perguntei, como é entrar numa perfumaria? Foi uma das perguntas que eu fiz. Ela falou, eu não tenho problema nenhum, porque eu não sinto cheiro. Uhum. Então, é muito Incompreensível. louco. É louco. Eu vou te dizer, na chegada do Papai Noel, eu tinha uma chegada, não uma chegada, mas eu tinha datas específicas para autista, porque por causa do som, essas coisas todas, então a gente tentava trabalhar algumas datas e tínhamos a fila, é óbvio, porque dava para perceber que quando a gente não tinha fila, ou o pai que não aceitava pegar a fila, que eu já tive de crianças autistas que o pai não aceitava pegar a fila, a criança tem que segurar quase como se fosse uma coleira. Porque a criança fica 2, 3 minutos. Passou disso, ela tá ansiosa, e aí ela vê toda aquela decoração, ela quer sair e brincar, e ela tem que ficar na fila, seu pai sai, a fila, aquela confusão. E aí eu vi assim, segurando no braço, como se fosse praticamente uma coleira. E a criança querendo, né, aquela energia toda, e não podia. Então, é muito complexo. Esse que é o problema do autista, que eu vejo, assim, eu estou dizendo pelo lado de cá, que é o lado do varejo, que nem eu falei, teve um outro exemplo, eu tinha aquele trenzinho que andava ali pelo Garten. E aí eu recebi uma reclamação de um pai de uma criança autista, que ele entrou em crise, sabe ali perto da Tok-Tok, quando faz o contorno? Sim. Então, quando eu fazia ali a curva, o trem meio que fechou, a criança achou que o trem, quando estivesse fechando, chegando no final, ia prender ela, e ela entrou em crise. E ele foi reclamar. E eu falei, gente, e agora? Porque todo mundo adora aquele negócio, o que eu faço? Eu pedi para ver as câmeras. Coloca a câmera para eu ver. E olhei. Quando eu percebi, era um vaso que eu tinha do lado oposto, que fazia com que o trem precisasse fazer a curva antes, e aí dava a sensação, uma pessoa normal sabia que ele não ia pegar, mas uma criança, a sensação que dá, ele vai fechando, como ele é longo, ele precisa abrir mais, porque ele vai mesmo fechando de acordo com a curva. Aí eu mandei arrancar o vaso. Falei, arranca o vaso. Resolveu. Resolvi. É que às vezes a gente acha que é uma coisa tão Não complexa, percebe. disse para ela, tão complexa, e foi uma coisa tão simples se a gente parar para pensar. Foi o acontecimento, E pediu a só. gente pensa, poxa vida, o pai reclamando do trenzinho, não sei o quê, aí você vai fazer uma coisa tão Ai, que boba, né? saco! Algumas pessoas, que saco, poxa, eu mando de criança negócio. Isso não é legal. E ao mesmo tempo, arranca o trenzinho também não dá. Não é verdade? Porque também é um business, o cara estava pagando para estar lá, existe faturamento. O que dá para a gente fazer? E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, tem um vaso, mas esse vaso eu consigo arrancar. À noite, mandei já arrancar, abri o espaço, não vai ter problema. Então, às vezes, eu acho que a falta do varejo é essa sensibilidade a entender. Nos Estados Unidos existe hoje horas, como você falou, qual é a melhor hora? Eles publicam, no horário de tal a tal, no dia tal, vai estar preparado para autistas. E aí os idosos estão saindo no lucro com isso também, porque preferem um lugar, um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo, tudo isso. Então, eu acho que falta para o varejo um pouco dessa visão. Um olhar, isso. Um olhar voltado para a dificuldade do outro. Porque às vezes até o próprio dono do lugar tem dificuldade, entendeu? Então, assim, tem que ter um olhar mesmo enviesado para isso, né? Pensando em adaptar o ambiente para todos, né? Não é só para o idoso ou para o autista, não, para uma mãe que está amamentando também, não tem um lugar para ela sentar, amamentar o filho. Então, quer dizer, você entendeu? Então, tem várias coisas que o varejo precisa ter esse olhar. Aí o pessoal reclama, nossa, a mãe pôs lá, tá amamentando ali no corredor, em pé. Eu falei, lógico, não tem uma cadeira dentro da loja para a pessoa sentar, e precisa dar o leite para a criança, não tem como. Ah, mas ela podia ter ficado em casa. Não, ela não podia, ela precisava fazer compra, né? Se ela pudesse ficar em casa, ela tinha ficado. É isso mesmo. E o varejo precisa que essa mulher esteja gastando, não adianta. Os outros, Sabe? Caso ela não compra. Simples assim. Então, mas o problema do varejo é que o varejo, quantos metros quadrados eu tenho, quanto que ele me dá de retorno? Basicamente, isso. o mercado é extremamente agressivo com relação a isso. Produto que não está dando retorno tem que arrancar porque é metro quadrado que não está sendo faturado. Só que aí acaba
esquecendo da experiência de compra do cliente, que hoje está se voltando mais para isso, começando a se pensar mais nisso, mas é um problema que ainda o varejo não sabe se adaptar, ainda não sabe. Muita gente diz que sabe, mas a verdade não tem essa sensibilidade para fazer isso. Tem muito dono de loja, você acabou de falar, que ele, na verdade, não sabe a experiência que ele fornece para o próprio cliente. Ele vê como dono de loja, ele não vê como usuário da loja dele. É por isso que eu falo, a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Eu acho que uma boa experiência também é fazer um workshop. Coloque os donos dos varejos no lugar do cliente, entendeu? Dos lugares mais agressivos, assim, talvez aversivos, assim, e deixa o caos para vocês, mas eles têm que dar a solução para esse caos. É isso mesmo. Isso tecnicamente existe. A gente fala que existe dois tipos de pesquisa que nós usamos no varejo, que é a pesquisa Sheldon, que é a sombra. Então, você acompanha um cliente sem perceber que ele está sendo acompanhado e ver aonde ele para mais, aonde ele pega um produto. Então, aí você consegue ver se o ambiente do ar-condicionado está ok, se a iluminação está ok, porque ele para mais naquele lugar. Enfim, você consegue detectar pontos de melhoria na loja, em cima dos seus clientes. Você faz várias vezes para ver se aquilo se repete em algumas vezes, né? Então, você faz isso. A segunda é o safari, que a gente disse, que a própria pessoa se coloca no lugar do cliente e vai andando com uma visão limpa das coisas para entender se aquele movimento que ele está fazendo faz sentido para venda, faz sentido para a experiência, faz sentido para o cliente, faz enfim, tudo. Só que essa é mais difícil, porque a pessoa às vezes ela acha que o que é dela é perfeito, que nem filho, né? O filho nosso é perfeito, o filho dos outros não é, né? Então, esse é o único problema, mas a pesquisa Safari é muito disso, de você colocar e você resolver. Porque às vezes você passa por um. Existe vários disso. Você coloca um cartaz para publicar sobre tal coisa, mas às vezes esse cartaz deveria estar 3 passos para trás. Não nessa parede aqui, porque ele deveria dizer aqui, não ali. E às vezes você no dia a dia acha que ali é o melhor lugar que podia estar escrito. Verdade. Tá. Vamos agora para o final, e são perguntas mito ou verdade. Você vai me dizer se é mito ou verdade essas perguntas e me justifica por quê, tá? Todo cliente autista tem dificuldade de comunicação? Acho que é mito. Por quê? Porque, assim, eles falam que a parte social de comunicação é a mais difícil, né? Mas se ele é independente, saiu de casa para fazer compras, minimamente ele sabe se comunicar. Ele sabe para que ele foi. Então, assim, né? Ele pode ter dificuldade de achar o produto e ir atrás de alguém para procurar. Mas então eu acho que é mito. Entendeu? Silêncio ou pouca interação não significa falta de interesse em comprar. Ou seja, ele gosta de comprar. Isso é mito ou verdade? Eu acho que é mito também. Você acha Porque que silêncio ou falta de silêncio interação. ou pouca interação não significa falta de interesse de compra? Eu acho que é mito mesmo. Não, a pessoa, é o que eu falo, tem pessoas que são quietas, não são só autistas. Isso que eu tô querendo desmistificar, né? Tem pessoas que são mais quietas, mais introvertidas. Ela não vai ficar batendo papo com o vendedor, mas ela vai comprar. Mas ela gosta de comprar, ela quer comprar, não é porque ela Exatamente. é que ela não quer Exatamente. comprar, né? É Uhum. isso. Hoje, temos muitas lojas que têm um cenário, uma experiência em loja. Isso pode gerar muitos estímulos visuais, pode gerar sobrecarga sensorial. Verdade. Isso é Verdade. verdade. Pode mesmo. Pode. Né? Por exemplo, às vezes a gente nem percebe, tem uma luz na loja que ela tá acabando, fica piscando com mau contato ali, aquilo lá incomoda muito, muito, né? Eu acho que os ambientes, que depende da experiência da loja, né? Porque a gente precisa de loja que dê conforto, dependendo do produto que está vendendo, né? Então, eu acho que depende. Eu acho que os mais agressivos são os grandes mercados e, né, lojas de departamento grande também são os mais desafiadores, acho que, para se adaptar, né? Porque você tem uma loja que vende, por exemplo, sei lá,
produtos de decoração, que elas são mais tranquilas, né? Tem bastante coisa, mas até a própria luz, né? O ambiente é mais agradável, então, mais suave, assim, vamos dizer. É necessário não ter música para o autista permanecer? Mito ou verdade? É mito, né? Pode ter música, tem autista que adora, tem autista que vai no pagode, no samba, no sertanejo, então não é uma verdade absoluta, entendeu? Então, né? Quem não tolera vai embora mais cedo, né? Pois então, foi o que a Tabata falou, que falta a questão de previsibilidade. Ela disse que ela tem problema com falta de previsibilidade, que ela foi naquela lanchonete do que tem o leão, sabe? Que é do. Ah, sei. Mundo Sabe, animal. mundo animal. E eles não dizem exatamente o horário que o leão aparece. E ela toda hora perguntando, e do nada aquele leão aparece, aquelas crianças começam a se desesperar. Grita. Ela correndo foi pro banheiro para não Desorganizada. se desorganizar. Isso mesmo. Ela falou assim: se eu soubesse o horário, se eles marcassem lá, que nem tem aqueles reloginho, né? Geralmente a gente faz no festival de dança, tudo que a gente diz. Então, assim, ó, é 1h da tarde, a pessoa que é autista consegue se preparar para, ou psicologicamente, ela falou assim que ela não precisaria talvez ir no banheiro, se psicologicamente ela tivesse preparada, que ia acontecer aquilo. Sim. Por Que é exemplo, sei lá, 9 horas da noite ele vai entrar. Aí você já tá sabendo, né? isso Então, mesmo. Eu vou estar em atenção, vou tomar alguma das minhas atitudes, porque eu acho que cada um sabe como se manter ali. E aí ela falou assim que não, ela foi pega de surpresa, tem que sair correndo para o banheiro para não entrar em crise. Abordagens muito próximas ou insistentes podem causar desconforto. é verdade. Eu falei isso lá no começo, né? Não ficar, né, invadindo o espaço, né? Deixa o cliente à vontade. Às vezes, invadir o espaço do cliente faz você perder o cliente. E pode ser para qualquer um, isso aí não é só para o autista, acho que para geral, né? Loja de sapato tem muito disso, né? Você nem chegou, o vendedor já está em cima de você, às vezes você queria comprar aquilo que estava ali na sua frente, você vai embora, sabe? Então, assim, acontece. Então, é isso que eu vou me coloco muito no lugar do outro, que eu falo, gente, que vendedor chato, e às vezes ele fica do teu lado, não deixa nem você andar, É isso entendeu? mesmo, dá uma Então, ficha ruim, é isso mesmo. A última pergunta. Perguntar como o cliente prefere ser atendido é uma forma de acolhimento. Mito ou verdade? é verdade. Tem loja que pergunta, precisa de ajuda, quero ficar aqui do seu lado, quer que eu fique, quer que eu saia? Tem gente que pergunta mesmo. Eu acho que é verdade, né? Que a Isso maioria pode não ser uma faz. situação. Como é que fala? Essa não é uma coisa que usa muito no varejo, né? Eles não fazem esse movimento, né? Não. Mas o Acaba. cliente também tem que ser informado de como é que trabalha a loja, entendeu? Porque se chegar a falar como é que você prefere ser atendido, ele vai achar esquisito. Mas se a loja der essas informações, né, também ajuda bastante. A Tabata falou que ela foi no boticário, um rapaz foi atender ela, perguntou qual é o pronome que ela gostaria de ser chamada, se foi assim, e na sequência que ele estava à disposição, se ela precisava de ajuda ou não, que aí ele modulou o atendimento, né, fazendo as ofertas de pergunta, e aí ela respondeu, ela disse que ela se sentiu, foi uma experiência positiva para ela. E quantos vendedores nós temos assim no mercado? Quantos você já ouviu falar que faz isso? Não tem? Eu acho que é da pessoa, entendeu? É isso, não é treinamento, eu nem acho, isso não foi treinamento. Mas pode virar um, né? Aí que tá, é uma ótima, eu acho que são coisas tão simples que poderia se dar para o varejo como alternativas, que a gente falou, acho que meia dúzia, um pouco até mais, que o lojista podia estar preparado. Eu lembro de ter recebido um treinamento, o time da Almeida Júnior recebeu da Polícia Militar de Santa Catarina e da AMA, um treinamento para entender o que fazer em crise, autistas em crise, porque no shopping 600 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas passando por mês. Até a gente não percebeu muita coisa não, tá? Mas o que fazer, tanto que eles ensinaram, falar devagar,
frases curtas, evitar de tocar, cada procedimento, se for para ajudar, explicar o que está acontecendo. Então, vai dar uma injeção, você explicar passo a passo, levar para um... Então, eles explicaram, eles colocaram um filme muito bom para nós, me lembro como se fosse hoje. Eles colocaram para a gente ter a sensação de como o autista se sente no shopping. Se você quiser, eu te mando. Eu tenho um videozinho de, acho que 3 minutos, mais ou menos, que como é que não é só no shopping, como é que é em todo lugar. O dia do autista, né? Os dias de quem tem me manda ele, que eu vou colocar aqui no final para o pessoal assistir. Porque eu não sei se é esse, mas é uma pessoa que aí ela começa a ver tudo colorido e tudo passando muito rápido, assim, zum, 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 zum. E aquela sensação, assim, que dá a sensação que você tá com labirintite, dá uma sensação que você tá tonta, é uma sensação, e te dá uma fobia. Aquele filme te dá, se você presta com atenção ele, você começa, aí quando você vê no final, ele se agacha, né, essa criança, esse adolescente, ele se agacha, assim, e aquelas coisas tudo acontecendo ao redor dele, a sensação é angustiante. Acaba sendo empático a gente entender um pouco da sensação deles, porque aí começa a pessoa aqui, aí o volume aumenta, é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não percebe, a gente só percebe num dia que está com dor de cabeça, ou a gente não está bem naquele dia, que aí a gente consegue perceber alguns detalhes, mas é angustiante aquele vídeo, e é o tempo todo, né? E é o tempo todo, não é só no shopping. Você não sabe o que a pessoa passou antes de chegar no shopping, entendeu? Talvez ela não esteja em crise porque ela está no shopping, é porque ela passou um monte de coisa para chegar lá. E ali só foi a gota d'água, assim, entendeu? Isso mesmo. Isso mesmo. Aí o que nós podemos fazer para ajudar? Então a gente passou por um treinamento, não sei se hoje eles fazem reciclagem, porque muita gente muda, né? Mas naquela época a gente fez questão de fazer isso, e Santa Catarina é um dos estados com mais avanço com relação a isso, né? A leis, as regras, as exigências e tudo mais. E aí a gente fez esse preparo, e foi bem bacana, porque faz a gente até ficar mais empático. Sim, abre a mente também. Esses dias atrás no GIASSE tem muitas pessoas que eles aprendizes que são autistas, né? Tem síndrome de Down, tudo, mas tem autista e eles usam um colarzinho. E eu, sem querer, toquei numa menina. Eu fui pegar a sacola do outro lado, porque elas ficam bem na ponta do caixa, e a gente fica mais no canto. E aí eu fui pegar, e na mesma hora ela esticou a mão dela para pegar a mercadoria para colocar no saco. Eu senti que eu desregulei ela. Ela continuou ali. Não saiu. Mas deu para ver, mais a gente que vive, né? Isso, né? Eu, na hora, eu vi que ela recolheu assim o braço e eu senti que ela continuou ali, mas com uma sensação assim que ela queria estar longe dali, pedir desculpas, né? Falei, desculpas, e aí eu já, na hora de pegar a outra sacola, eu pensei 10 vezes antes de pegar a sacola que estava do outro lado, para não correr o risco dela achar que eu podia de volta invadir o espaço dela. Mas a sensibilidade não é todo mundo que tem. Então, mas é igual a Tabata falou, eu preciso de previsibilidade. Isso aí não é previsto, sabe? Você não tem como saber se você vai esbarrar numa pessoa, não, entendeu? Não tem. Tem coisas que não dá para prever, né? A gente tem que agir na hora que acontece. Mas quando é uma saída, você consegue organizar. Mas mesmo assim, onde tem mais gente que não te conhece, coisas podem acontecer, né? Então... por mais que eles estejam ali com colar, tal, foi uma coisa que foi uma fatalidade ali mesmo. Foi bem na hora, sabe assim, junto? Deu aquela pisada, assim, ela foi e eu fui na mesma altura e acabei tocando nela e eu senti que ela ficou mal. Enfim, faz parte, e ela continua ali do jeitinho dela. Não sei se eles fazem um treinamento, se eles têm psicólogos para acompanhar essas coisas. Deveria ter, né? Se eles dão trabalho para pessoas autistas. Ter, né? A própria empresa que organizou, o próprio RH que organiza as contratações, eles, da minha visão, tem que ter. Tem que ter o apoio. Não sei, acho que isso é demais, mas deveria ter também, até porque a gente já conversou até sobre isso, acho que é um papel que deveria ser desempenhado para quem trabalha com isso. Mas eu senti que ela deu aquela recolhida, enfim, são pontos que podem acontecer e acho que cada vez eles ficam mais experientes com relação a isso, né? Mas eu percebi que eu invadi o espaço dela. Eu invadi sem querer.
Taura, quero agradecer por essa 1 hora. Muito obrigada por ter nos Eu que ensinado um agradeço. pouco mais desse universo. Eu sou apaixonada por esse universo, eu tenho um carinho, você sabe muito bem, enorme, por ter trabalhado com vocês aí. Então, me encanta e acho que o varejo pode muito, muito contribuir para melhorar. Acho que, como eu disse para a Tabata, é impossível o varejo se adaptar 100%, porque ele nasceu para criar estímulos para acontecer a Isso. compra. A magia da compra acontece por causa do estímulo. A embalagem Uhum. colorida, o som na loja, as pessoas trazendo essa euforia para si, Uhum. mas eu acho que existe maneiras de adaptar e que não custam caro. Sim, não custa caro. E traz fidelização, que você disse agora há pouco, porque um lugar onde Uhum. eu sei que eu vou ser bem recebida, ou que é seguro para mim, automaticamente e a gente cada vez tem mais Você não autistas, é mais predileta. conhecidos, e cada vez a gente tem mais, não tem o que fazer, todo mundo vai ter um autista. Hum, Talvez tenha, mas não saiba, o que eu quero dizer é que vai cada vez ter realmente. mais autistas que você saiba na sua família. Exato, Claro, exatamente. com os números cada vez mais de adultos descobrindo que são autistas e que Uhum. se adaptaram, como disse a Tabata, nós do suporte 1, a gente aprende a se adaptar ao mundo, né? A gente Na verdade, eu ouvi uma mulher autista, né? Que a pessoa falou para ela, nossa, mas né, você tá aí, fez faculdade, tá formada, não te atrapalhou em nada. Ela virou e falou assim: eu chegar aqui foi como eu subi o Everest descalça e pelada. É pesado, é pesado, isso é entendeu? verdade. E ninguém soube da minha dificuldade toda, entendeu? Ela se comparou a subir nua e crua o Everest, entendeu? E é isso. E é isso que acontece, né? É. E o adulto sobrevive assim, né? Ele vai sobrevivendo. Ainda mais antigamente que não se sabia nada disso, era a gente Uhum, estranho, a gente podia N coisas e tinha que sobreviver, né? verdade. Os que não perderam a vida no meio desse caminho porque aguentaram, estão Uhum, aí tentando se adaptar a um mundo louco, porque nós, típicos, já nos adaptamos, imagine uma pessoa atípica se adaptar a esse mundo louco para elas, porque tem coisa que não faz sentido, né? tem coisa que Não não faz faz. sentido nenhum. Esses dias eu vi uma matéria, foi muito engraçada, de um cara que ele não sei se você viu, um cara que puxa avião. Ele bateu o recorde de segurar o De, avião e puxar sozinho. E aí diz que eles estavam com um monte de crianças e uma das crianças eram atípicas. E uhum, atípica. E aí diz que a mulher dele falou: mostra sua foto de quem você é e tal, e não sei o que. Aí ele pegou a foto e mostrou ele puxando e assim, né? E ele se achando ali, né, tal. E aí diz que o autista olhou para ele e falou: mas por quê? Tipo, por que você fez isso para ele? Que sem nexo, né? Você puxa um avião, seu avião tem que te levar, né? E ele falou assim: meu mundo caiu, tudo que eu fiz não serviu para nada, né? Porque o raciocínio deles é é lógico, diferente, é sim, direto, é lógico, é mais lógico que o nós. A gente trabalha muito com emoção, eles são lógicos, sim. né? Eu vejo o autista muito como não entendi, né? Muito objetivo, né? Eles são muito objetivos. E diz que ele fala assim que aí o mundo dele acabou, tudo que ele tinha vivido, que não sei o quê, destruiu, né? Só Uhum, que por que você fez isso, né? Então, para quê? Então, eu acho que é mais ou menos isso, e aí eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. é isso mesmo. Taurinha, muito obrigada mesmo, de Eu coração. que agradeço, tá? Obrigada, foi ótimo.